Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Imperial Call Enterprise. Pessoal, é o seguinte, vamos esclarecer uma dúvida gramatical que muitas vezes, né, cria-se uma confusão absurda, né? Porque um dos tópicos gramaticais, assim, que apresenta, assim, um alto nível de complexidade é o estudo do presente perfeito, tá? É um dos tópicos gramaticais que eu estudo muito, tá? É um dos tópicos gramaticais assim que apresenta uma certa dificuldade e eu venho desenvolvendo um estudo muito específico em relação a isso. E eu vou apresentar uma estrutura para que possamos assim começar a entender um pouco sobre esta questão, entendeu? Porque assim, apresentarei uma frase no passado simples e a outra no presente perfeito, utilizando o verbo to break, que é o verbo quebrar. Nós vamos observar essas diferenças e depois faremos um comparativo com a nossa língua portuguesa, tudo bem? Bom, é o seguinte, a primeira frase é I broke my leg. I broke my leg. A segunda, I have broken my leg. I have broken my leg. Tá? Agora, vamos dizer assim, se jogarmos isso no tradutor, o tradutor simplesmente vai traduzir: eu quebrei a minha perna. Tá? Porém, aí é aquela história. Se tanto o passado simples quanto o presente perfeito querem dizer a mesma coisa, então, vamos dizer assim, tanto faz um quanto o outro. Não é bem assim. Então, o que acontece? Ao utilizarmos o passado simples, I broke my leg, nós estamos falando de uma ação, tá? Porque uma coisa, gente, é trabalhar a ação, outra coisa é trabalhar a consequência. A diferença está aí, porque uma estrutura trabalha a ideia de ação e a outra estrutura trabalha a ideia da consequência, mas isso depende da característica do verbo. O verbo to break, ele é um verbo de ação, tá? Então, digamos assim, a linha de raciocínio é diferente de um verbo, por exemplo, que trabalha a ideia de ato, por exemplo, tá? Totalmente diferente. Porque nessa questão, I broke my leg simplesmente é o nome da ação praticada. Ó, só para que possamos entender. Vamos imaginar, tá? Eu vou dar um exemplo, talvez possa ser um pouquinho cruel, tá? Porque nós estamos falando do verbo quebrar e nós estamos falando do quebrar perna, né? Eu quebrei, né? I broke my leg, eu quebrei a minha perna. Então vamos dizer assim, alguém está na sala e alguém está na cozinha tentando, sei lá, pendurar um vaso. Aí essa pessoa, desculpa, um acidente acontece, cai e quebra a perna. Aí ela dá um grito, ai! Aí quem está na sala pergunta, o que aconteceu aí? Olha, tá doendo demais. Por quê? Eu quebrei a minha perna. Então, nesse caso, é aquela história. Alguém escutou alguém gritando e perguntou, o que aconteceu? Alguém que, né, digamos, entre aspas, porque ninguém pratica a ação de quebrar a perna, né? Ninguém vai, né, fazer igual aquele filme do Jean-Claude Van Damme, não é? Que é o Kickboxer, né? O Desafio do Dragão, onde o adversário dele chutava lá, né, uma pilastra, né, com a perna, né, segundo o que falam, para calejar a canela, né? Ninguém é louco de chutar uma pilastra de concreto com o objetivo de, né, digamos assim, calejar a canela, né? Vai quebrar a sua perna, né? Então ninguém faz isso, então foi um acidente. Então é aquela história.
Quando a pessoa fala, eu quebrei a minha perna, esse é o nome da ação. Tá? Esse é o nome da ação. Portanto, é aí que entra a dúvida, não é? Quando saber que trata-se de ação e quando saber que trata-se de consequência, não é? Então, agora, vamos imaginar assim, aconteceu o acidente, aí a pessoa vai no hospital, tira uma radiografia, realmente, né, foi constatado ali, né, que houve, né, a pessoa realmente quebrou ali, não é? A perna, não vamos entrar em detalhes porque eu não sou médico, não é? Eu não sou ortopedista, né? Então vamos falar aqui no canal usando termos errados, tá? Mas vamos lá, foi no hospital, tirou uma radiografia e constatou, né, que a pessoa quebrou a perna ali, né? Aí, procedimento normal, a pessoa vai, né, passa ali pelo ortopedista, né, coloca o gesso e volta para casa, né? Imobiliza, volta para casa. Aí aquela história, né? Aí a pessoa está em casa ali, aí imobilizada, sem ter condição de poder sair, dirigir, enfim, né? Aí alguém liga, né? E aí, fulano, tudo bem? Como é que vai, viu? Está a fim de comer uma pizza aqui em casa? Não posso. Não, mas por que não? Eu não tenho condição de ir até aí. Por quê? Porque eu quebrei a minha perna. Então agora, o que impede a pessoa de ir até o local da qual fora convidado? Agora nós estamos falando do efeito, da consequência. Então, nesse caso, nós não respondemos como I broke my leg, e sim I've broken my leg. Porque o I've broken my leg significa que uma ação já aconteceu e nós estamos sobre o efeito dela. Aí que está a diferença. Por isso que é interessante o estudo do presente perfeito, porque aí nós conseguimos realmente, não é, discernir, né, a diferença, né, entre o passado e a consequência utilizando o presente perfeito. Porque uma pessoa ligou, não é, convidando uma pessoa que havia quebrado a perna para comer uma pizza. Ela disse, olha, não posso porque eu estou impossibilitado, né, de ir até aí. Mas por quê? Porque eu quebrei a minha perna. Quer dizer, então esse eu quebrei a minha perna, ela quer dizer que eu estou com a perna quebrada. Então isso é a consequência de uma ação que fora praticada, não com aquele intuito, certo? É porque houve um acidente, tá? Mas o presente perfeito, conforme o verbo que está sendo utilizado, ele trabalha a ideia de consequência, tá? Ou de continuidade de algo começado, porém não terminado, mas aí depende muito de verbo para verbo, tá? Então, olha, só para que tenhamos assim uma ideia, né? O verbo quebrar, ele é um verbo de ação. Então, é aquela história. Vamos supor assim, né? Um outro exemplo para que possamos entender um pouco mais. Alguém está na sala e alguém está na cozinha. Aí, de repente, alguém derruba o copo, não é? Derruba o copo por acidente, bom, enfim, esbarra e o copo cai no chão e quebra, né? Aí alguém escuta o barulho. O que aconteceu aí? Né? Aí a pessoa da cozinha fala, I broke the glass. Porque ela perguntou, o que aconteceu? Então, ela quer saber o que aconteceu. A resposta é muito simples, I broke the glass. Né? Entendeu? Então, é o nome da ação, só isso. Entendeu? Agora, vamos supor, né, que aí a pessoa chega na cozinha e vê lá, né, caco de vidro no chão espalhado, né, e aí ela vai perguntar assim, né, why this? Por que isso? I was very angry and I've broken the glass. Então veja bem, por que isso? Eu estava com raiva e acabei quebrando o copo. Então, na verdade, é aquela história, não é? É como se a pessoa perguntasse, né? Why have you done this? Por que você fez isso, né? O que o levou a fazer isso? Por isso que ela faz a pergunta utilizando o presente perfeito. Why have you done this? Por que você fez isso, não é? Because I was angry and I've broken the glass. Porque eu estava com raiva e eu quebrei o copo. Então, quer dizer, o I've broken the glass, entendeu?
é a justificativa que ela dá para o copo estar ali, né, quebrado, entendeu? Porque o copo está quebrado. Mas por que que o copo está quebrado? Porque eu estava com raiva e eu quebrei o copo. Então, é o que eu falei, o estudo do presente perfeito é delicado, ele não é fácil, certo? Mas devagarzinho nós vamos apresentando outras estruturas e nós vamos clareando, digamos assim, as ideias, tudo bem? Uma dica não muito fácil, tá? Porém, espero realmente de coração tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Conla Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.